desta, desta manhã em trazer aqui uma reflexão que me agrada muito. É um único verso que nós vamos ler, e ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e o primeiro versículo, versículo 1. Então, é o primeiro verso do Novo Testamento. Nós estamos às vésperas de um novo ano e uma nova jornada, não é? Que, na verdade, tudo isso é simbólico, né? É mais um dia, vai terminar hoje, vai começar amanhã, é mais um dia, mas há um simbolismo e esse a gente aproveita os simbolismos para refletir, para pensar, para fazer uma análise na nossa vida, para verificar como está sendo, como são nossas respostas ao esforço divino em nos amar e nos salvar. Então, eu entendo que a validade desses momentos não está no momento em si, mas no que eles representam, no que eles simbolizam. E um ano novo é um símbolo de alguma coisa nova que pode acontecer e que para nós seja a novidade de uma vida mais consagrada, a novidade de uma vida mais dedicada ao Senhor, a novidade de uma vida de comunhão com Deus cada vez mais intensificada em ouvir a palavra, em oração, em testemunho e em conexão com a igreja. Então vamos à leitura. Diz assim, Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse é o nosso texto para hoje. Então, ah, vamos entender então os propósitos pelos quais Mateus começa o seu evangelho desta maneira, uma maneira não comum, uma forma diferente, começando uma narrativa por uma genealogia. Então vamos lembrar que Mateus, um dos 12 discípulos de Jesus, que foi chamado para ser discípulo atuando como publicano, uma classe detestada, odiada pelos seus conterrâneos, porque se tornava um instrumento nas mãos do Império Romano para extorquir, para abusar, para roubar, para fraudar o seu próprio povo e enriquecer às custas da miséria do seu povo. Então, Mateus, Jesus chama Mateus. O chamado de Mateus é um chamado interessante, porque Eu ele não estou deixa sem áudio, rapidamente a estou sem. coletoria, ele dá uma festa na sua casa, ele oferece um Ok? banquete, uma festa, uma comemoração por aceitar o chamado de Jesus, e eu creio que ali ele faz um rompimento com a sua vida antiga e começa uma nova jornada. Não se sabe ao certo, mas possivelmente Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, e Mateus. Tem alguém aí com o Desculpa, pastor, microfone só um aberto, se minutinho, por puderem. favor. Não estou conseguindo fechar o microfone aqui do senhor Marcos Luiz. Por gentileza, fecha seu microfone, querido. Eu não Obrigado, consigo. Roseli. Então, possivelmente Mateus tenha sido o segundo evangelho a ser escrito, depois Lucas e por último João. Então, Mateus tinha um propósito muito claro ao escrever o seu evangelho. Esse propósito era alcançar a comunidade judaica, os descendentes dos judeus. Mateus queria demonstrar que este Jesus de Nazaré era Jesus Cristo, ou seja, era o Messias, Cristo, o Messias, era descendente de Davi e filho de Abraão. Ele queria provar isso. E por conta disso, ele começa apresentando a sua, a sua mensagem Será que está sem evangélica, áudio, não? seu ele começa apresentando o seu texto com essa genealogia. Então, vamos entender um pouquinho essa designação.
havia uma expectativa, havia muitas profecias que haviam surgido que anunciavam a chegada do Messias. Mateus faz questão de vincular o surgimento de Jesus Cristo e a sua descendência, a sua origem, às profecias do Antigo Testamento. Isso é muito, muito significativo ao resgatar essa genealogia, ao resgatar essa origem de Jesus, descendendo da genealogia de Abraão, como filho legítimo de Abraão, descendendo da linhagem de Davi. Mateus ele resgata que o surgimento desse Messias estava conectado com as profecias do Antigo Testamento. Irmãos, aqui é uma lição muito interessante para nós. Hoje existem, como havia no tempo de Jesus, muitas vozes que traziam profecias, que anunciavam a chegada do Messias. Hoje também existem muitas vozes que falam e trazem informações a respeito de Cristo. Algumas até se atrevem a anunciar a sua volta, estabelecer datas para a sua volta, circunstâncias, mas a única fonte autorizada que deve ser nosso constante guia, a única fonte autorizada de revelação com autoridade sobre nossa igreja e sobre nossa vida deve ser a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Eu me preocupo muito com grupos de pessoas, irmãos e irmãs, que vasculham e buscam em outras fontes informações para abastecer a sua espiritualidade que não venham, informações que não venham, que não estejam solidificadas na palavra de Deus. E muitas vezes pretensos pregadores ou pregadores que se apresentam como tal estão trazendo coisas que não podem ser consideradas, não podem ser provadas pelas Escrituras. Então, queridos irmãos, esse primeiro esforço de Mateus, que ele está por trás da cena, não está nem no texto, né? Esse primeiro esforço, só para vocês terem uma ideia, 32 vezes no seu texto evangélico, Mateus aplica ações e fatos da vida de Jesus às profecias do Antigo Testamento, e a primeira delas já vai estar aqui no primeiro capítulo, no versículo 23. E dessa maneira ele vai até o final do seu livro, usando sempre a expressão para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse a palavra profética, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Irmãos, eu faço um apelo para vocês do fundo do meu coração. Cuidem para serem fiéis à palavra de Deus. As Escrituras, as Sagradas Escrituras, são a única norma, a nossa única regra de fé e vida, a única autorizada revelação da palavra, vem da palavra de Deus, incluindo os testemunhos, o Espírito de Profecia, que eu amo de paixão e trabalhei por eles muitos anos. Eles não são nossa regra de fé. Eles cumprem outro papel. Eles têm o papel de nos conduzir para a palavra de Deus, nos conduzir para Jesus, nos advertir, nos exortar, mas não são nossa regra de fé e prática. Nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, irmãos, da mesma forma como naqueles dias do nascimento de Jesus, da encarnação de Jesus, surgiam vozes supostamente autorizadas, anunciando o Messias. Hoje também existem muitas vozes dentro e fora da igreja, falando coisas sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre a sua volta, inclusive alguns até estabelecem datas para a sua volta, algo que nós reprovamos, algo que nós rechaçamos com todas as forças da nossa alma, e às vezes o fazem de maneira sorrateira, não abertamente, mas acabam induzindo os nossos irmãos e irmãs a pensarem numa provável data para a volta de Jesus. Devemos rechaçar isso. Nossa única norma autorizada, revelada, nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Essa é a primeira lição que a gente tira daqui. Essa expressão, então, o livro da genealogia de Jesus tem por trás da cena
de Mateus está esse interesse em Mateus demonstrar que esse personagem do qual ele vai falar no seu livro, esse Jesus Cristo, ele vem da linhagem de Abraão, ele vem da linhagem de Davi, e ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É esse Jesus que Mateus vai nos apresentar. E ele, então, apresenta o nome, Jesus Cristo. Às vezes nós damos pouca importância para os detalhes da palavra de Deus e perdemos muitas coisas. Quando Mateus diz, olha, genealogia de Jesus Cristo. Jesus é o correspondente grego Iesus do hebraico Yehoshua, que foi simplificado para simplesmente Yeshua, Josué, em outras palavras, Josué, cujo significado é Jeová é salvação. Alguns também veem outros significados. Jeová é generoso ou é generosidade. É um termo que, na numa das versões do verso áureo que foi lido aqui, Oséias 14:4, aparece ali a generosidade do amor de Deus. Então, alguns creem também que possa ter alguma raiz semelhante a essa. Mas o próprio nome de Cristo já era o seu sermão. Quem é? É Josué, é Jesus, é Jesus, é o Jeová que traz salvação, é o Jeová que salva. Então, este nome era um nome muito comum nos dias do Novo Testamento e também no todo o Antigo Testamento, era um nome comum. Vários personagens bíblicos, nós gostamos sempre de lembrar do maior Josué do Antigo Testamento, que foi o que conduziu o povo para a entrada na Terra Prometida. Nós podemos pensar que Jesus também é o capitão, é o general da nossa salvação, é ele que vai, por meio de sua graça, bondade, amor e misericórdia, é ele que vai nos conduzir para a nossa entrada na Terra da Promessa, na eternidade. Então, há uma relação entre o personagem Josué, de alguma forma, o do Velho Testamento, ele é um tipo, ele é um símbolo, ele é uma ilustração do ministério, da vida do Jesus do Novo Testamento. Um outro aspecto também interessante para nós considerarmos aqui é o significado do título, né? Então, vamos lembrar, Jesus era o nome, Cristo é um título, porque o significado da palavra Cristo é Messias, é o ungido. Então, Jesus, o ungido, Jesus Cristo. Então, o Jeová que salva, esse Jeová Salvador, esse Jeová que traz salvação, ele é o Cristo, ele é o ungido. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, destinadas a esse papel, ao papel de Cristo, ao papel de Messias. Quais eram esses papéis? Bom, o Messias deveria ser profeta, deveria ser sacerdote e deveria ser rei. E também deveria ser vítima. Os judeus do tempo de Jesus gostavam demais do significado e do papel do Messias real, porque eles transferiram todas as expectativas espirituais do Messias para as circunstâncias temporais, para que ele libertasse Israel do jugo de Roma, do jugo do Império Romano, e devolvesse a Israel a sua soberania. Mas os papéis do Messias, eles iam muito além das questões temporais, das questões materiais e circunstanciais. Aqui tem outra lição para nós também. Nós, embora estejamos neste mundo, gosto muito daquele hino que diz com os pés na terra e os olhos no céu. Nós precisamos ter uma perspectiva de vida espiritual. Nós precisamos lidar com as coisas espirituais de forma espiritual. Muitas vezes nós lidamos, irmãos, com as coisas espirituais, com os valores espirituais, de forma com a nossa natureza carnal, com a nossa mentalidade material. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Então, nós precisamos
pedir que Deus nos dê uma mente espiritual, um coração espiritual, para que a nossa natureza material, carnal, pecaminosa, não se imponha sobre as questões espirituais. O povo de Israel ficou tão cegado, tão focado nessa ação libertadora do jugo romano, que eles perderam a beleza da missão do Messias, e por isso os líderes de Israel, os sacerdotes, os líderes do Sinédrio, eles não podiam aceitar. Para eles, Jesus era apenas um impostor e nada mais. Então, nós não podemos perder de vista os propósitos espirituais que nos definem, que definem a nossa religiosidade, que definem a nossa vida como cristãos, que definem a nossa participação nas coisas da igreja. Nós precisamos ter uma visão espiritual, uma mente espiritual. Isso só é possível pela presença do Espírito Santo na nossa vida. O Messias deveria cumprir o papel, primeiro, de profeta, cumprindo Deuteronômio 18, 15. Ele deveria cumprir o papel de sacerdote, cumprindo a profecia de Zacarias, capítulo 6, de 11 deixa eu ver aqui, de 11 a 14, deveria cumprir o papel de rei, cumprindo a profecia de Isaías 9, 6 e 7, e deveria ser vítima, cumprindo a profecia de Isaías 53. Esses eram os papéis. E destes papéis, desses quatro que eu mencionei, profeta, sacerdote e rei e vítima, o mais exaltado, o mais destacado papel era a função real. Por isso, eh, Mateus começa com ela. Então ele está dizendo, vamos lembrar, está nos apresentando, esse aqui é Jesus. Ele é o Jesus que foi ungido. Ele é Jesus, ele é o Jeová que salva, que foi ungido, que foi separado para ser o Messias, para cumprir as profecias do Antigo Testamento, cumprindo esses papéis que eu já mencionei, profeta, rei, sacerdote, vítima, e ele vem da linhagem de Davi. Deus prometeu a Davi que não faltaria um sucessor no trono de Davi, que se ele fosse fiel, não faltaria um sucessor. O povo de Israel tinha essa perspectiva de que o Messias deveria ser descendente de Davi, ele deveria ocupar o lugar do trono de Davi, interrompido com o cativeiro e jamais reposto. Não há monarquia após o cativeiro, mas eles entendiam que esse espaço, esse trono vazio, interrompido no cativeiro babilônico, ele deveria ser ocupado pelo Messias. Nenhum outro descendente de Davi poderia ocupar o trono, a não ser aquele descendente que fosse designado como Messias. E Jesus, e por isso Mateus faz questão de mostrar que esse Jesus Cristo, de quem ele vai falar, este Jesus, filho de Davi, ele cumpre essa especificação. Ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi, por isso ele se esmera em montar a genealogia, ele sai de Abraão, vai até Jesus, e de Abraão até, veja aqui, olha, o verso 17, de Abraão a Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio, 14 gerações, do exílio até os dias de Jesus, 14 gerações. Mateus está dizendo, olha, por isso ele crava também aqui o exílio, porque o exílio interrompe a sucessão real da casa real de Davi. Ele retoma do exílio, diz, olha, do exílio para cá, quando o trono ficou vazio, agora temos Jesus. Ele é o herdeiro legítimo. Então, Mateus oferece aos seus leitores, oferece à comunidade judaica e a todos nós, a ideia de que este Jesus Cristo, esse Jesus, cujo nome Jeová é salvação, ele é o herdeiro legítimo de Davi, ele é o nosso rei. E termina essa apresentação dizendo, ele também é filho de Abraão. Por isso a genealogia não começa em Adão, começa aqui em Abraão. Para Mateus, diferente ali de Lucas, que vai pegar também a genealogia, e ele vem e termina lá em Abraão, e Adão de Deus. Mas Mateus tem o propósito de destacar que este Jesus Cristo, esse Jeová Salvador, que foi ungido como Messias, ele é o legítimo herdeiro do trono de Davi e ele é o cumprimento da promessa feita a Abraão em Gênesis 12, 3, de que da descendência de Abraão nasceria um descendente
Gênesis 12, 3, por meio de quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que significado lindo. Então, Mateus também está mostrando que este Jesus Cristo, ele é o rei, ele é o descendente de Davi, ele é o legítimo herdeiro, ele veio para nos liderar espiritualmente, para nos guiar nesta caminhada, nesta caminhada espiritual para a eternidade, que os judeus perverteram e entenderam que era para essa vida, e ele também é o descendente de Abraão, aquele prometido, aquele a quem Deus disse por meio do descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Que coisa linda, irmãos, que apresentação gigantesca. Vamos então agora já caminhar aqui para o final, fazendo as aplicações que o texto nos permite fazer. Pergunta para nossa reflexão. Então, nós vimos aqui quatro conceitos: o Jesus, Jeová Salvador, o Cristo, o Messias, o filho de Davi e o filho de Abraão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a sua vida? Que espaço ele ocupa na sua vida? Ele de fato é o seu Salvador? Ele de fato, você foi abençoado, alcançado pela mensagem da salvação? A mensagem da salvação pressupõe o reconhecimento da nossa pecaminosidade, o reconhecimento da nossa incapacidade de operar a nossa própria salvação. O reconhecimento de um Salvador nos conduz a entendermos a nossa miséria, a nossa condição de miséria, a nossa condição descrita lá em Laodiceia: somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Será que é isso que nós entendemos? E a única porta, a única saída é este Jesus que se apresenta para nós depois nos evangelhos de tantas formas, e nós estudamos nas lições de João nesse trimestre as 7 declarações do eu sou, né? Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Será que este é o Jesus a quem eu sirvo, a quem eu amo? Este Jesus é o Messias, ele é o ungido de Deus. Será que eu vejo Cristo não, será que eu vejo Jesus como Cristo, como aquele que veio cumprir uma missão espiritual de resgatar um povo, de preparar um povo para a eternidade? Este Cristo, esse Jesus Cristo, esse Jesus Messias ungido, ele é o legítimo herdeiro, é Jesus o rei da minha vida, ele é absoluto. Bom, essa palavra é muito forte, né? A gente brinca com as palavras, mas a gente tem que ter cuidado. Ele é o rei absoluto da minha vida, ou eu ainda me inclino, ainda reverencio outras realezas? Será que Jesus é de fato o único rei no trono do meu coração, no trono da minha mente, no trono da minha vida? Nós temos que ter cuidado para responder isso, mas estamos às vésperas do ano novo. São estas perguntas que eu proponho que este grupo faça e sobre elas reflita. É de fato Jesus o meu Salvador? Ele é de fato o Messias, aquele que vai me conduzir na minha jornada espiritual para a eternidade? Ele é de fato o meu rei, ele é o filho de Davi, ele é o reino, ele é o soberano monarca da minha vida, e termina com a expressão filho de Abraão: ele é o meu abençoador. Eu estou sendo abençoado em Cristo. E veja, irmãos, a bênção de Abraão deveria alcançar todas as famílias da terra. Esta bênção que eu recebi deste Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão, tem me tornado um instrumento de bênçãos para abençoar as famílias com as quais eu tenho contato, tenho relacionamento. Olha quanta coisa linda. Queridos irmãos, o meu tempo se foi tão rapidamente, mas é isso que está estabelecido, e aqui a gente termina. E eu quero conduzi-los, provocar vocês a uma reflexão, terminando esses momentos dizendo da importância, da necessidade que nós temos de desenvolver um relacionamento espiritual
profundo com este Jesus que é Salvador, com este Jesus que foi ungido para conduzir-nos para a eternidade. Ele é o Cristo, ele é ungido, ele é o Messias esperado. Esse Cristo que é o filho de Davi, ele deve ser o rei do meu coração, o rei da minha vida, o monarca da minha existência, e ele vai me abençoar. E a bênção de Deus é algo maravilhosamente incrível, e ela não só me abençoa, mas ela me torna um abençoador. Isso é o que eu desejo para cada um de nós ao iniciarmos um novo ano, ao fecharmos este ano, que Deus nos conduza nessa direção, que Jesus seja cada dia mais deste novo ano o nosso Salvador, que Ele nos conduza para a eternidade como Messias, que Ele nos lidere como o único Rei, o único monarca, o único merecedor da minha adoração, e que Ele, além da bênção reservada para a minha vida, Ele me torne uma fonte de bênçãos, um abençoador, que Deus possa abençoar você e a mim nesse propósito. É o meu desejo, é a reflexão que eu trago para hoje e o faço em nome de Jesus. Amém.